Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Vandelson, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, centro evangelístico que está na cidade de Belém, estado do Pará. Este é o momento do nosso devocional diário. Hoje vamos dar início a um novo livro do Antigo Testamento. Como nós decidimos, na alternância dos testamentos, ler os livros na sua sequência em que se encontram na Bíblia, nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico. Hoje vamos iniciar a leitura do quarto livro de Moisés, livro do Pentateuco, o quarto livro chamado Números. Pentateuco de Moisés, isso nos lembra que a autoria de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são de autoria de Moisés. Possivelmente foi escrito no deserto, ali nos períodos finais, antes da morte de Moisés. Também cabe o destaque de que na Bíblia hebraica o nome deste livro é No Deserto, porque os judeus entendem que o livro trata da peregrinação de Israel durante os 40 anos no deserto, quando a geração que recebeu o juízo de Deus, em que eles não entrariam na terra prometida, e sim os seus filhos, durante os 40 anos eles iriam caindo no deserto para cumprir o juízo de Deus sobre aquela geração que murmurou, duvidou, não creu no grande Deus que os libertou do Egito. Então, eles caminharam, peregrinaram durante 40 anos no deserto, e o livro do Números trata disso. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, deu este nome, Números. E o livro começa com Deus mandando Moisés levantar o censo de Israel. Então, com este viés, do censo, da contagem, na versão grega foi dado este nome Números para os judeus no deserto. Como a tradução para o português veio da língua grega, nós então temos este nome, Números. Vamos à leitura? Capítulo 1. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima,
todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Alezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens, que foram designados pelos seus nomes, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, da tribo de Benjamim,
35.400. Dos filhos de Dan, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naftali, da tribo de Naftali, 53.400. Vejam que eu suprimi na leitura a partir de Judá as palavras que eram idênticas para todas as tribos na contagem. As seguintes palavras são idênticas: as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, aí vem da tribo de Judá. Aí vem dos filhos de Issacar, as suas gerações, entendeu? Então, para não ficar repetindo, para cada tribo, uma vez que nós lemos essa descrição para a tribo de Rúben, nós então começamos a leitura da tribo, tipo assim, dos filhos de Dan, da tribo de Dan, e aí nós fomos direto para o número total. Entenderam? Versículo 44. Foram estes os contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Vejam que nesse numeral aqui, 603.550, não estava contado os homens de 20 anos para baixo, mas só os de 20 anos para cima, aliás, os de 19 anos, né? De 20 anos para cima, foi essa a ordem dada a Moisés. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 3, da idade de 20 anos para cima. Então, todos os homens de 19 anos para baixo não foram contados. Todas as mulheres não foram contadas. Então, de 19 anos para baixo, homens e mulheres, inclusive crianças, não foram contados. Apenas os homens de 20 anos para cima é que foram contados. Outros que não foram contados, aqui, a partir do versículo 47, diz os levitas não são contados. Diz assim o texto: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá.
Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 1 do livro de Números é a leitura que concluímos para hoje. Amanhã, capítulo 2, vamos ler sobre a ordem das tribos no acampamento. Vejam que o centro do povo era o tabernáculo, aonde o tabernáculo era montado. Em volta do tabernáculo a tribo de Levi, e em derredor, vamos dizer assim, do tabernáculo, as outras 11 tribos. Palavra de Deus. Ler a palavra de Deus nos traz o conhecimento, sabedoria e temor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.